Hello, titia chegou, minha gente! Eu vou fazer aqui a leitura de um texto da Claudinha Vilas Boas, do dia 14 de novembro de 2024. A Claudinha, né, que escreve para o blog Textos Soltos e que tem o seu canal aqui no YouTube, também, blog Textos Soltos. Eu sempre associo aqui na descrição o vídeo que a Claudinha fez do texto e também associo aqui o texto do blog para quem quiser ler. Inclusive tem um link também de um e-book que a Claudinha tem disponível lá na Amazon, tá bom, gente? Vamos lá, o título é Escolha a Pílula. Muito se tem ouvido falar em Red Pill, que representaria a escolha pela verdade. O caminho muitas vezes mais difícil, porém mais produtivo e real. Outra expressão muito repetida é a tal zona de conforto, que seria o local oposto ao caminho da busca pela verdade com seus necessários enfrentamentos. No decorrer da história, o mundo foi sendo manipulado através de informações distorcidas pela mídia, pela arte, que se serve de atores e músicos todos nas mãos dos controladores. Muitos filmes, séries, novelas, animações e tudo ligado à telecomunicação traziam e ainda trazem programações preditivas a fim de, pela repetição, normalizar condutas e narrativas que estão sendo preparadas para serem implantadas. Seria uma espécie de antecipação projetada sobre tudo o que se pretende fazer no mundo, seguindo uma agenda oculta e programada, encharcando a mídia global com sinais subliminares das suas ações. Muitas foram as obras que trouxeram histórias aparentemente surreais, mas que foram se concretizando no mundo paulatinamente, bem como no meio musical. As mentes vêm sendo desvirtuadas através de mensagens pervertidas e de baixas frequências. Há, por outro lado, obras que sutilmente mostravam a realidade. Temos o filme Matrix, por exemplo, que traz a mensagem do mito da caverna de Platão em uma roupagem futurística. Nos alerta sobre a ilusão criada pelas distrações, conduzidas ardilosamente pelos controladores que se comprazem em subjugar a humanidade. Escolher a pílula vermelha não trará o caminho mais fácil. Porém, ao enfrentarem as dificuldades ao final, os corajosos serão recompensados. Não há nada mais valioso do que a liberdade. Aquele que escolheu sair da caverna enfrentou toda a sorte de percalços, contudo, a descoberta do mundo além do covil escuro fez valer cada obstáculo. Essa parece ser a eterna batalha da humanidade. Escolher entre a verdade e a ilusão, a pílula vermelha ou azul, acordar ou prosseguir dormindo. Muitos hoje passaram pelo despertar da hipnose que os mantinha aprisionados, acreditando que as sombras na parede ou, trazendo para os tempos contemporâneos, as imagens e sons reproduzidos nas telas era tudo o que havia. A realidade, a princípio, parecia um tanto chocante, mas enfrentá-la foi fundamental para conhecer a si próprio e, dessa forma, criar um novo cenário. A quantidade de questionadores vem aumentando e a cada dia a caverna se esvazia um pouco mais. Há, no entanto, aqueles que, mesmo alertados, ainda preferem a comodidade das narrativas mentirosas das sombras na parede. Escolheram a ilusão aconchegante e lá permanecerão, enquanto não decidirem cortar os fios que os prendem como marionetes. Não há argumentos que possam convencê-los e essa é uma responsabilidade que ninguém poderá assumir, pois faz parte da jornada de cada um, de acordo com o livre-arbítrio. O mundo caminha para uma nova configuração e o tempo se esgota. A caverna será fechada. Imagine que as opções estejam em suas mãos. 2 pequenas pílulas. Então, me conte, qual você vai escolher? Uma dica: feche os olhos, silencie o mundo e ouça seu coração. Cláudia Vilas Boas. Nós já tomamos aí essa pílulazinha vermelha, né, gente? E mesmo sem saber o que nós estávamos tomando. Pra vocês terem uma ideia, eu fui assistir Matrix acho que em 2021, uma coisa assim. Sempre ouvia falar e tudo mais, nunca tinha
tido a curiosidade e meio... não, acho que foi 2020, aquela coisa de ficar em casa, eu acabei assistindo, né? Confesso que não entendi muita coisa, mas entendi o principal. E engraçado como a gente, consegue associar as mensagens que alguns filmes passam com... a partir do momento que a gente expandiu um pouco, como a gente consegue olhar esses filmes de uma forma muito mais consciente e profunda. Inclusive as programações preditivas, né? Por isso que eu dei um corte em toda essa coisa arada. Eles sempre jogaram tudo na nossa cara. Tudo na nossa cara. Já é sabido, né, nós teóricos, né, da conspiração, que de teóricos não temos nada, é sabido que tudo que eles apresentaram como ficção não é tão ficção assim. Ao mesmo tempo, o objetivo era justamente desqualificar. Então vamos supor, você tá lá conversando, né? Tá lá numa almoção de família, aí você começa a falar aí das situações, né? Vamos falar aí então. Vamos falar aí da... Nossa, é tanta coisa. Deixa eu escolher um assunto que eu possa falar. Você começa... Vamos falar do básico, vai? Você começa a falar de alienígenas, né? Para muita gente, obviamente, isso existe. Mas, para outros, isso é ficção. Você está assistindo muito Star Trek. É louco. Fora outros assuntos que eu não... vou me manter aqui no silêncio. Então, eles jogavam como ficção, justamente para que quando alguém fosse falar, aquilo fosse tratado como ficção. Ok? Isso foi totalmente programado. Outra coisa, que aí entra uma parte que para mim é muito séria. Programação preditiva. Ai. Então eles jogam... Quantos filmes de catástrofe? Quantos filmes de destruição, de invasão alienígena, que dizem, né, que é a própria simulação que eles querem fazer justamente para apavorar as pessoas. Então calma lá, vamos lá. Quantos filmes de catástrofe? Não, porque vai cair um terremoto que está programado para cair não sei na onde, que vai gerar isso aqui, vai sumir com o planeta inteiro. Por que isso? Para fazer as pessoas, através do medo, concretizarem aquela realidade. Eu estou dando exemplos bem superficiais. A partir daí vocês podem expandir e observar outras coisas que foram acontecendo. Então, nós tivemos a oportunidade, muitos de nós em 2020 e muitos a partir de 2020, de pegar essa pilulinha vermelha sem dó e engolir sem água. Foi um choque. Pilulinha, sabe aquela pílula que fica aqui entalada na goela, falar um português claro? Mas desceu. Menino do céu, falar pra você. Que pílulazinha power. Quando a gente começou a dar conta de fato, né, do que é o mundo, do que é a vida, das manipulações, né, de toda essa questão Matrix de fato, a gente precisou, obviamente, né, o movimento é sempre interno, desconstruir muita coisa dentro da gente para dar conta, inclusive de entender, de soltar crenças. Tem um texto da Claudinha também no blog, que é o benefício da dúvida. Depois eu vou trazer ele para cá também. Isso foi uma coisa que eu sempre falei, eu sempre questionei muito. Eu falava, não é possível que as pessoas estão vendo as coisas acontecerem e elas preferem ficar nesse mundinho de Nárnia. Elas não se permitem o benefício da dúvida, de ir buscar informações, de questionar como nós questionamos. Mas é o que ela falou aqui no texto, né? Deixa eu voltar aqui. Que muitos preferem esse conforto, né? Cadê? Ah, meu Deus do céu. Mas tudo bem, depois eu acho aqui. Mas é basicamente isso. Muitos preferem, de fato, esse conforto ilusório, né? Dessa zona de conforto, do que
lidar com as suas questões, porque sem a desconstrução do mundo que a gente conheceu aqui dentro, a gente não consegue lidar com essas informações. Acha que, como dizem por aí, né? Imagina, vocês são loucos, isso aí é teoria de conspiração. A coisa mais fácil do mundo é um peão virar para o outro e dizer, isso aí é teoria de conspiração. Quem foi que inventou esse termo? Para quê? Né? Então é muito fácil quando você não quer lidar com situações ou não quer saber de certas coisas, acusar o amiguinho ali que está tentando te chamar a atenção de qualquer coisa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, se você não tem um amigo teórico da conspiração, providencie um, porque você vai precisar para entender o que está acontecendo no mundo, né? E tem uma outra frase que eu também gosto. Quando as coisas acontecerem, não me pergunte como eu sabia. Se pergunte como você não sabia. Porque tá tudo pipocando. Tudo bem que, né, eu vou falar por mim, vamos lá. Eu acessei isso numa época em que você achava muito conteúdo. No próprio YouTube. Depois, obviamente, os canais tiveram que se resguardar para não verem seus conteúdos, né, destruídos pela plataforma. Então, muita gente tirou muitas das informações. Mas hoje a gente percebe um movimento de pessoas falando de coisas que foram faladas ali há 4 ou 5 anos atrás e gente que não é desse meio. Você vê na política, você vê em assuntos de ordem geral, as pessoas trazendo certos assuntinhos que você fala, opa, epa! Tem alguma coisa acontecendo. Porque a verdade não pode ser escondida durante muito tempo. Eu acho que aqui até que foi, né? Mas não pode ser escondida para sempre. Então, a verdade será exposta. Esse mundo furreco, cheio de mentiras e de ilusões e de gente que foi manipulada a vida toda, isso está ruindo diante dos nossos olhos. Ainda bem. Tá na hora. Agora, para quem fez a escolha de realmente, né, ingerir a Red Pill, foram momentos de muitos desafios, porque além dessa desconstrução interna, houve um choque com o nosso entorno, porque nós éramos os únicos malucos que acreditávamos em coisas e continuamos acreditando que não há como provar, porque a gente não vive pela prova, a gente vive pela fé. Eu já falei disso. Para muita gente isso é uma grande bobagem, para quem não entende o que é fé. E a gente continua acreditando e trabalhando e vivendo e fazendo o nosso trabalho realmente pela fé, com fé, na fé. Fé em Deus, fé nesse Deus aqui, que Ele nos ensinou que nós somos, justamente para que a gente possa cada vez mais se desconectar dessa matrix, que é ardilosa. Eu digo para vocês, mesmo a gente que, né, já está aí um pouquinho mais esperto, se você ficar 5 minutos, 2, 3, 4 minutos diante de uma televisão, ouvindo o que eles falam, é capaz de você acreditar. Tamanha dissimulação desse povo. Às vezes, me mandam uma coisinha ou outra, eu não costumo assistir conteúdos, mas algumas coisas eu acabo vendo. Eu falo assim, gente, na boa, tem gente que realmente acredita nisso aqui? Porque para mim é uma coisa tão absurda e tão bizarra que eu não consigo conceber a ideia de que pessoas inteligentes acreditem nas esparrelas que são distribuídas por aí. Mas são. Mas vamos lá. Voltando aqui para o texto da Claudinha, né? Nós tivemos aí a questão do próprio filme Matrix, e como eu disse para vocês, eles mostravam tudo. Tudo. Quantos anos tem esse filme? O primeiro acho que foi em 99, né? 25 anos.
Depois vieram as continuações. Fora outros filmes que mostram situações que hoje a gente bate o olho assim, salta aos nossos olhos e fala, não é possível, não é possível, não é possível que eu não observava isso. Mas não observava, gente. A gente não observava muita coisa. Ainda bem que hoje a gente observa. A gente precisa também se dar um desconto. Hoje a gente observa. Que bom. Mas era realmente complicado você perceber certos movimentos, até porque antes eles eram mais sutis. Agora esculhambou foi tudo, né? Sabe aquelas superproduções hollywoodianas? Era assim. Agora é aquela coisinha de fundo de quintal. A coisa tá tão escrachada que você fala assim, meu, não é possível, é muito amadorismo. É muito amadorismo que esse povo está fazendo. Mas esse amadorismo é também a ferramenta para aqueles que ainda não tomaram a sua pílulazinha vermelha, talvez nem precisem dela, mas passem a observar o mundo real e não essa ilusão que eles plantam. Escolher a pílula vermelha não trará o caminho mais fácil, porém, ao enfrentarem as dificuldades, ao final, os corajosos serão recompensados. Eu já ouvi muita gente dizer assim, ai, se eu soubesse eu nem teria acessado isso. Ai, eu gostaria de não acessar. Não tem como desacessar. Não tem como dessaber, desver. Não tem. Não tem. E que bom que não tem. Porque eu tenho certeza que você jamais vai ser enganado novamente. E que você jamais voltará a ser quem você foi, porque o caminho é para frente. Então, esse acesso, muitas vezes, traz desconfortos. Eu sei, gente, trouxe para mim também. Mas eu agradeço todos os dias tudo que eu acessei, e olha que eu acessei pouco. Porque certas coisas eu não tive coragem de ver, não. Eu sou molona para isso. Então, assim, é desconfortável. Mas você... É o que a Claudinha falou, né? Não há nada mais valioso do que a liberdade. E é verdade. Você se livrar das garras da manipulação, e olha que muitas vezes a gente ainda... Ninguém aqui está 100% isento, né? Ou não é nem isento, imune. Mas você percebe os movimentos. Você olha e vê e fala, meu Deus, esse discursinho furreco não me pega mais não. Aquele ali, ó, falando essa coisinha bonita, mas nas entrelinhas ali, as mensagenzinhas subliminares também não me pega não. Foi esse o tempo que eu era bestalhada. Então não há nada mais valioso do que realmente a liberdade de raciocinar, de pensar, de não estar com a manada. Não, porque todo mundo faz, você não é todo mundo. Já dizia a mamãe, você não é todo mundo. Aquele que escolheu sair da caverna enfrentou toda a sorte de percalços, contudo a descoberta do mundo além do covil escuro fez valer cada obstáculo. E fez mesmo. Até porque, quando a gente entendeu o que é o mundo, a gente também entendeu que ele estava ruindo. Aquele mundo de mentira estava ruindo. Porque nós não viemos para cá para viver uma vida meia boca. Nós estamos vivendo experiências, mas a gente não precisa viver um inferno. Isso aqui pode ser muito melhor, e será. E a gente tem certeza disso porque hoje a gente vê esse sistema, como o Vital já falou, se autodestruindo. É cobra engolindo cobra. Porque é assim que eles agem. Não existe parceria em bandidagem. Eles não caem sozinhos. Se tiver que arrastar meio mundo, eles vão arrastar. E é o que está acontecendo. Esta parece ser a eterna batalha da humanidade. Escolher entre a verdade e a ilusão, a pílula vermelha ou azul. Acordar ou prosseguir dormindo. Muitos hoje passaram pelo despertar da hipnose que os mantinha aprisionados, acreditando que as sombras na parede, ou trazendo para os tempos contemporâneos as imagens e som reproduzidos na tela, era tudo o que havia. Então a gente achava que tudo aquilo que nos era mostrado era realidade. Não era não. Muito pelo contrário, né? Era a realidade que eles queriam nos mostrar e muitas vezes a realidade que eles queriam que nós cocriássemos. Eles entendem
muito dessa coisa da criação, da frequência, da vibração. Por isso que eles conduziram a humanidade sempre pelo medo, pela culpa, pelo conflito. Ai, fulano contra cicrano, vamos lá defender a minoria. A minoria é uma pinóia, que nunca teve defesa de minoria. Isso aí foi só para dividir. Dividir para comandar. E a gente caía feito uns, né? Até que... Peraí. Peraí. Tem coisinha errada aqui. Então, essa energia gerada, no sentido desses sentimentos, né? De baixa frequência, fazia... nós colaborávamos para criar a realidade que eles queriam. Cada vez mais de conflito, cada vez mais de confronto, de guerra, de doença, do que for. Basta falar, olha, começou um novo vírus lá na casa do caixa-prego. Não dá meia hora, já tem meio mundo com máscara no rosto, tomando banho de álcool, já não querendo sair de casa. Isso é um estrago terrível. Agora, a Claudinha falou uma coisa aqui que é certa, tem muita gente que já está mais acordada. Tem gente que já fala assim, de novo essa papagaiada. Quantas tentativas eles já fizeram de 2020 para cá? Infrutíferas. Me lembro como hoje vários textos do Vital. Eles vão tentar muitas coisas. Nada vai dar certo. E não vai mesmo. Sabe por quê? O chão foi riscado. O basta foi dado. Eles... obviamente, não vão entregar o jogo. Aliás, não entregaram o jogo porque a gente já sabe qual é o final disso. E o estrago que eles puderem fazer, eles vão querer fazer. Cabe a nós cuidar, independentemente se tomou pílula, não tomou pílula, qual é a real? Cuidar de si, cuidar da sua energia, da sua vibração, dos seus pensamentos, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde energética, da sua saúde espiritual, da sua saúde física. O que conta de forma produtiva, de fato, é você trabalhar a sua energia e não permitir que nada, absolutamente nada te afete. Vai afetar? Vai. Lembra aí a mensagem que eu li lá no oráculo? 90%, 10%? 10% é o que te acontece, 90% é como você reage com o que te acontece. É aí que a gente trabalha essa questão. Se eu me preservo, se eu me cuido, se eu não permito que 10% destrua o meu dia, beleza. Eu posso me abalar, eu posso ficar triste, eu posso passar um momento difícil, posso, ninguém é livre disso. Agora, se eu escolho permanecer nesse estado, aí é outra história. E é sempre uma escolha. Há aqueles que, mesmo alertados, ainda preferem a comodidade das narrativas mentirosas das sombras na parede. Escolheram a ilusão aconchegante e lá permanecerão enquanto não decidirem cortar os fios que os prendem como marionetes. E não há argumentos que possam convencê-los. E essa é uma responsabilidade que ninguém poderá assumir, pois faz parte da jornada de cada um de acordo com o livre-arbítrio. Outra coisa muito importante, porque a gente, durante muito tempo, quis falar, quis impor, todo mundo passou pelas suas fases, não é mesmo? Mas entender que cada um está num ponto do caminho, ok. Que muita gente não estava pronta, ok. Que eu não estou aqui para despertar ninguém, ok. Mas que eu estou aqui como uma cidadã, uma alma, uma pessoa pronta para ajudar quando for necessário. Tem gente que mesmo com tudo que vai acontecer ainda, vai continuar dormindo o sono da morte. Não tem jeito. E tá tudo bem. É isso que a gente precisa entender. Está tudo bem. Ninguém vai ficar para trás. Porque é um processo individual. Tem gente que agora já está nesse processo, né, de elevação. Outros vão levar um tempo, mas eles vão ter oportunidades. Meu Deus, a evolução é permanente, eu diria que eterna. Tudo evolui o tempo todo.
Então a gente realmente não precisa se preocupar. O mundo caminha para uma nova configuração e o tempo se esgota. A caverna será fechada. Adorei essa frase da Claudinha aqui. Realmente a caverninha vai ser fechada, meu amigo. Não vai ficar nada lá não, e vai ser destruída como todos os dumbs estão sendo destruídos pelo planeta. Inundados, destruídos, não sei aí qual é de fato, né? Acho que cada lugar conta com uma estratégia diferente para destruir aqueles antros. Essa caverna também será fechada e destruída. Imagine que as opções estejam em suas mãos. 2 pequenas pílulas. Qual você vai escolher? A vermelha para acordar ou a azulzinha para ficar no soninho? Se é que vocês já não escolheram, né? Uma dica: feche os olhos, silencie o mundo e ouça o seu coração. Aquela famosa frase que eu gosto muito. Põe o mundo no mudo para ouvir seu coração. É um tempo de desafios, mas é um tempo também de muitas oportunidades. Que a gente não perca nenhuma, ou quase nenhuma, neste processo que nós estamos vivendo, porque, como eu já disse aqui, já disse outras vezes, a principal matrix que a gente precisa sair é a interna. É aquilo que nos impede de acessar a nossa verdade, de viver a nossa realidade. Obviamente, isso se reflete também no que está lá fora. Tá bom, gente? Claudinha Vilas Boas, um grande beijo para você. Gratidão por esse texto fantástico. Acompanhe a Claudinha tanto no blog Textos Soltos no YouTube, quanto no blog Textos Soltos, né? O site, né? O blog para o qual ela escreve. Como eu disse, vocês têm os links aqui na descrição dos vídeos da Claudinha. Um beijo, minha querida. Amo você, que Deus te abençoe, que você continue nos trazendo as suas reflexões e as suas inspirações de forma clara, de forma objetiva, nos trazendo também elementos para que a gente realize as nossas próprias reflexões. E para vocês, crianças, a gente se vê num próximo conteúdo, tá bom? Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus e até uma próxima.